Eu entendo que você me trazendo essa pergunta, você está associando o baralho cigano à religião. Então vamos entender um pouquinho aqui sobre apropriações, né? A religião Umbanda, Candomblé, entre outras religiões, né, que você falando de terreiro, vamos linkar com religiões do gênero, se apropriaram do baralho cigano, trouxeram o baralho cigano, tarô para dentro dos terreiros. Mas isso não significa que essa ferramenta ela seja propriedade dessas religiões. Elas se apropriaram da ferramenta. Da mesma forma, por exemplo, a figura histórica de Jesus, né? O que fez a criatura, o avatar que chegou ali e a gente conheceu como Jesus. Não é propriedade da Igreja Católica. A Igreja Católica se apropriou da figura que foi Jesus, de tudo que ele fez, dos feitos dele, criou um dogma em cima, criou uma religião com isso, né? Então a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas. E aqui, com relação ao baralho cigano, eu posso utilizar de diferentes formas, né? Mas o baralho cigano, ele não é propriedade das religiões, é uma ferramenta neutra, papel com arquétipos, símbolos que ajuda o meu mental no processo de canalização. Ponto. É isso que o baralho cigano é. E sendo uma ferramenta neutra, eu posso dar diferentes utilizações para essa ferramenta. Então, eu posso utilizá-la de forma terapêutica, ética, com responsabilidade. Eu posso utilizar ela de forma invasiva, antiética, desrespeitosa com o campo dos outros. E eu posso utilizá-la dentro de religiões, como, por exemplo, utilizada na Umbanda, onde os mentores espirituais, os guias, incorporam no médium, que é uma prática comum da Umbanda, prática essa que eu não pratico, que eu entendi que não é necessário no momento evolutivo que estamos, minha opinião, minha crença, aquilo que eu pratico. Já tive experiência com incorporação, em outro momento eu falo sobre isso. E pode ser lido dessa forma, o guia lendo, no caso não é a pessoa que está lendo, é o mentor incorporado que está lendo, o guia incorporado que está fazendo a leitura, né? Isso, no entendimento, no que eu recebi de canalização, é um pouquinho ultrapassado para o momento evolutivo que a gente está, onde a gente tem condições de se desenvolver eticamente, moralmente, para que nós mesmos tenhamos condições de fazer esse tipo de trabalho, de trabalhar canalizando com a nossa própria responsabilidade, sem precisar que o mentor faça por mim. Eu tenho todo o aparato energético necessário para realizar essa leitura por mim mesmo. Então, como que eu, Franciele, trabalho dentro do meu método com as minhas alunas, como que eu faço nos meus atendimentos? Eu não trabalho incorporada. Eu entendi, e através da canalização e das orientações que eu recebi, né, como que é a minha comunicação com os meus mentores telepaticamente, e eu ensino esse caminho intuitivo para as minhas alunas. Não é necessária incorporação para que você tenha algum tipo de contato com o seu mentor. Tá? Não é necessário, é uma opção. Você faz isso se você quiser, se fizer sentido para você. Para mim não fazia sentido. Eu demonstrei, né, essa certa aversão a essa prática para minha equipe e logo desenvolvi outra coisa e recebi canalizações sobre isso. Então, como que eu trabalho? Eu trabalho com a minha equipe, mas de modo a receber orientações específicas, a receber suporte, mas eu me viro ao máximo sozinha, explorando a minha energia e o meu potencial de canalizar. Eu tenho chakras, eu tenho campo eletromagnético, eu troco informação com o consulente, eu tenho condições de canalizar. Então eu trabalho com mentores no lugar que eles ocupam, que é de mentores. O que é um mentor? Alguém que faz intervenções específicas quando há necessidade. Então, pensa no professor de matemática, ele não vai resolver as equações para você, ele vai intervir quando necessário, quando você não estiver realmente entendendo e que houver necessidade de uma intervenção. É para isso que a nossa equipe espiritual tá aí, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, como é que eu vou evoluir se o guia ficar incorporando em mim e fizer a leitura por mim? Como é que eu vou realmente aprender? Como é que eu vou me desenvolver? É isso que o momento de transição planetária que tanto se fala tá pedindo para você se desenvolver, desenvolver os teus órgãos sutis, desenvolver a tua sensibilidade, aprender a você ter ética e responsabilidade, ter moral, né, burilada, para poder fazer uma leitura sem distorcer, para receber uma canalização e escrever o que está sendo dito para você, né, não interferir negativamente sobre aquilo que você está colocando à sua mão. Então é sobre isso, né? No meu método é sobre isso, é sobre você desenvolver ética, responsabilidade, é sobre você desenvolver consciência para você, com a sua energia, fazer as canalizações, ser um canal para o outro que não está conseguindo enxergar situações, você ir lá trazer informação do campo do outro, passar por você e você traduzir isso na sua mente e transmitir essa informação de forma limpa, sem distorcer, né? Entendendo todo o processo que você está fazendo, começando a, opa, então é assim que funciona aqui esse rolê da energia, ó, agora eu tô entendendo, tô sentindo aqui o negócio. Você vai aprendendo a sentir, né? É tipo, você vai aprender a tocar violão, você não sabia, você não tinha coordenação. Energeticamente, a gente também às vezes não tem a coordenação. Então é isso que eu ensino dentro do meu curso. Não ensino a incorporar, não ensino nada disso, né? Você vai acabar burilando coisas, você vai acabar percebendo sua equipe, você vai, de alguma forma, né, ter percepções que você não tinha antes. Mas não é com incorporação, nada disso. Meu método não tem nada disso, então, com tudo isso que eu te trouxe, não tem que ser feito dentro de um terreiro. Pode ser feito dentro de um terreiro se o baralho cigano estiver vinculado à religião e às práticas religiosas, mas eu não trabalho dentro de religião. Aqui, na minha metodologia, é uma ferramenta neutra, utilizada de forma
universalista, ou seja, não atrelada a nenhuma religião. E aqui é importante a gente entender que espiritualidade independe de religiões. Espiritualidade é o quê? Eu me relacionando com a minha porção imaterial, com aquilo que está para além da matéria, né? Espiritualidade, ponto. Religiões, dogmas, né? Caminhos, meios, visões diferentes de como você chegar em determinado ponto, de como você evoluir. Diferentes religiões, porque existem diferentes níveis de consciência, cada uma dessas religiões contempla um nível de consciência que precisa de alguma forma daquilo. Mas se você entende que não se encaixa em nenhuma delas, existe outro caminho que é você ir assumindo mais a responsabilidade pela sua evolução, questionando, tomando mais o seu livre-arbítrio nas mãos, ao invés de delegar seu livre-arbítrio para líderes religiosos, né? Você mesmo se lidera nesse processo, você mesmo vai lá e percebe aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, você questiona, você passa a trilhar um outro caminho, criar o seu próprio caminho de evolução, ao invés de seguir um caminho pronto, uma receita de bolo. E foi mais ou menos por aí que eu me percebi também, né? Que, cara, isso daqui não faz 100% de sentido. Tem algumas coisas aqui do espiritismo que faz sentido, tem algumas coisas aqui da Umbanda que faz sentido, mas eu não consigo seguir isso ao pé da letra porque tem coisas que não fazem sentido pra mim. E aí eu fui descobrindo que existem ferramentas que não estão atreladas à religião, são formas de eu praticar minha espiritualidade, de eu burilar meus órgãos sutis, de eu estar mais em contato com essa porção imaterial e que eu não preciso seguir um passo a passo que não faz 100% de sentido para mim. Eu posso montar, então, uma outra forma que contemple as necessidades da minha existência aqui. Então, é isso que eu estou dizendo dos níveis de consciência diferentes, né? Então, para alguns níveis de consciência, pode ser que o catolicismo supra. Mas não é para o meu nível de consciência. O que eu preciso não é disso. Não é isso que eu busco, não é isso que vai me fazer evoluir, né? No meu estágio evolutivo. Não tem certo ou errado, tem estágios evolutivos diversos, diferentes, distintos, e todos eles têm o seu espaço para que consigam ser contemplados. E tá tudo certo. Agora, o que você precisa entender dentro disso, né? Onde você se encaixa, o que contempla o teu nível de consciência, né? E baseado em tudo isso que eu fui vivendo e o que foi chegando de canalização para mim, eu dei forma ao método de trabalhar com o baralho cigano, que contempla um nível de consciência de pessoas que estão no mesmo estágio evolutivo que eu, que são os meus alunos, são as pessoas que chegam para mim e que entendem as coisas da mesma forma que eu entendo, e que faz sentido para elas as coisas que eu falo, que elas estão na mesma busca que eu. E é a afinidade que a gente fala aí da ressonância, né? Você vai se afinizando com pessoas, com lugares, com religiões, baseado no teu nível de consciência, no que tu precisa para evoluir no momento evolutivo que tu tá, né? Então não tem certo ou errado com relação a usar, por exemplo, o baralho cigano dentro da Umbanda. Tudo certo. Se você sente que você precisa da incorporação, tudo certo. Faça o que faz sentido para você, né? Mas pelo que eu recebi de canalização, muitas vezes o mentor, o guia espiritual incorpora porque o médium não tem ética, moral, burilamento, né, de conduta para fazer um trabalho que seria ditado, por exemplo, e ele executar. Às vezes a pessoa não tem essa maturidade. Às vezes a pessoa vai para um trabalho mediúnico, às vezes com o ego gritando, né? Querendo se aparecer, querendo pagar de bonzão. Aí imagina se você tá nesse momento de imaturidade. Aí o mentor vai tentar fazer um trabalho telepático com você. Primeiro que você não vai estar na mesma vibração, vai distorcer toda a informação, vai chegar pela metade. Então, por vezes, o mentor incorpora e faz ali uma forma que encontra de você, aos poucos, ir entendendo esse caminho através da incorporação. Porque a incorporação, ela também te ensina um caminho, né? Também ensina de uma forma um pouco mais... tipo ensinar um bebê, né, que você pega pela mão e vai levando. Quando você começa a desenvolver outra forma de sensibilidade em que você assume mais responsabilidade, aí você vai avançando esses passos até que você consiga fazer muita coisa sozinho, né, desenvolvendo a tua energia. Da mesma forma que tocar um violão, eu vou treinando, eu vou desenvolvendo, eu vou conseguindo, e cada vez menos meu mentor vai precisar intervir. Ele vai afastar, beleza? Ó, você dá conta sozinho, hein? Parabéns, vai, se joga. Então é tipo isso, né? E os nossos mentores estão para nos auxiliar a gente a ter esse desenvolvimento, né? A chegar lá. Isso que teus mentores espirituais querem de ti, que tu te desenvolva, meu. Pra isso que tu veio encarnar aqui, pra tu te desenvolver, porque mentor espiritual não é babá, pra tu ficar fazendo o mentor de babá a vida inteira, não é tua babá, entendeu? Tu tem que se desenvolver, tu tem que aprender a fazer as coisas que hoje os teus mentores te pegam pela mão pra tu fazer, mas que tu consegue sozinho, tu precisa te desenvolver, tu tá aqui pra te desenvolver, né? Pra isso, meu. Mentor não é babá, não é pessoa pra tu ficar barganhando, né? Cuidado, porque às vezes tu tá chamando obsessor de meu amor. Então, cuidado, né? Mentor não força incorporação, mentor não fica fazendo certas coisas que eu já ouvi falar que é o guia. Cuidado. Né? Então, toma essa consciência, a consciência de que você é responsável por esse processo, pelo desenvolvimento desse processo, né? E entenda qual é o papel de um mentor. Então, você não precisa incorporar para ler baralho. Não precisa incorporar para ler baralho, tá? No meu método, você aprende como
que você faz isso, tá? Eu te ensino como você faz isso. Então observa tudo que eu te falei e desconstrói essa crença. Não precisa estar dentro de um terreiro, porque são abordagens diferentes sobre uma ferramenta aqui. Já entendemos que é papel, é neutra, é arquétipo, é uma forma de ajudar na canalização. Eu não preciso de baralho para canalizar também. Por exemplo, quem é reikiano vai entender. Você tá aplicando reiki, daqui a pouco você tá canalizando informação do campo da pessoa. O baralho cigano é uma colinha, uma ajuda, né? Ajuda pra caralho, porque a gente ainda não tá com esse burilamento todo pra sair canalizando a torta e direito algumas vezes, né? Então, ele ajuda, mas ele não tá vinculado, não tem nenhuma energia sozinho, ele não faz nada sozinho. O que faz é você, a sua energia e a sua capacidade de traduzir essas informações extrafísicas, beleza?